Olá, tudo bem? Meu nome é João Paulo, sou professor de História. O tema da aula de hoje são as ligas camponesas. Essas ligas camponesas, elas vão surgir no governo do João Goulart, no começo dos anos 60, tá? Por que as ligas camponesas surgem? Por um ponto, elas surgem com o desenvolvimento do Brasil. O Brasil, no governo do JK, os tais anos dourados, os tais 50 anos em 5, vão levar o Brasil a um processo de desenvolvimento muito alto. Um processo de desenvolvimento muito grande, com rodovias, com indústrias automobilísticas, com outras indústrias se instalando no Brasil e, consequentemente, o processo sai do meio urbano e começa a entrar no meio rural, porque o JK também trabalha com agricultura e assim por diante. Então, o que acontece? A terra ganha importância e valor. Ou seja, a terra agora é um bem tão importante quanto o bem da cidade. Então o que acontece? Muitos trabalhadores saíram da terra, saíram do meio rural e acabaram migrando para o meio urbano. Aqueles trabalhadores que ficaram na terra, no meio rural, esses caras começam a perder o seu espaço, porque muitos desses trabalhadores não são donos da sua terra. Muitos desses trabalhadores são meieiros, são arrendatários, são colonos, e os donos dessas fazendas, dessas terras, começam a tirar esses colonos de lá. Começam a fazer com que esses colonos sejam obrigados a migrar. E, pelo fato de você dela adquirir valor, que é muito importante, você imagina que uma terra valesse R$100, hoje essa terra está valendo 500, você imagina. Então as pessoas vão começar a ganhar dinheiro em cima da terra. E isso vai fazer com que o trabalhador seja obrigado ou a se adaptar ao meio social onde ele está ali, ao meio de trabalho, ou ele vai ser obrigado a migrar. E aí começam a surgir alguns movimentos. Por exemplo, é aí que surge a Liga Camponesa. O seu líder é o Francisco Julião. O Francisco Julião não era um colono, ele era um cara da cidade, ele era um advogado da cidade. E o que ele faz? Ele organiza os camponeses. Ele vai na cidade, ele vai no meio rural e fala: precisamos nos organizar, precisamos fazer com que a terra que ganhou importância e valor comece também a ser nossa. Ele vai combater algumas práticas, por exemplo, práticas de trabalho assim, o cara trabalhava um período para ele e um dia da semana ele teria que trabalhar gratuitamente para o dono da terra. Isso é uma prática até feudal, isso é uma prática que remonta a séculos passados, não condiz com a realidade do mundo e nem a realidade do Brasil. Então, o Francisco Julião é o líder das ligas camponesas, é ele que vai organizar as ligas camponesas, certo? Ele vai trabalhar, essas ligas camponesas vão gerar alguns atritos, vão gerar problemas, vão gerar brigas, guerras, isso principalmente no Nordeste, tá? O Francisco Julião é do Nordeste, as ligas camponesas, a grande parte dela vem do meio do Nordeste, tá? E ele vai trabalhando com esses camponeses para que esses caras começam a adquirir a sua terra, e ele conquista algumas coisas, como por exemplo, o colono, depois de um certo tempo, teria mais direito e vantagem de comprar uma terra do que aquele cara que estava chegando ali naquele período, certo? A principal conquista das ligas é o Estatuto do Trabalhador Rural. Por quê? O João Goulart vai olhar para o trabalhador rural, vai falar assim: nós temos uma base por conta disso, tá? E ele tinha uma base populista, de apoio às massas, de apoio ao trabalhador, e aí ele vai criar o Estatuto do Trabalhador Rural. Ele vai fazer com que esse trabalhador rural tenha jornada de 8 horas, salário, condições melhores de vida, e a partir de então, de 1962, 63, esse trabalhador rural tem um estatuto para ele. Ele também tem, além de ter a terra, ele tem um estatuto. Além dele ter o direito de poder usar a terra, ele vai ter algo que vai regulamentar a sua atividade. Então, as ligas camponesas são um movimento que surge com o desenvolvimento do Brasil, a terra ganha importância e valor e conquista-se o Estatuto do Trabalhador Rural. O seu principal líder, não dá para esquecer, é o Francisco Julião. Muito obrigado pela atenção.